começo do ano passado, uma notícia impactou a geopolítica global. China e Brasil chegaram a um acordo para negociarem suas próprias moedas, abandonando o dólar dos Estados Unidos como intermediário. China and Brazil strike deal to ditch the US dollar. They have reached a deal to trade in their own currencies, bypassing the US dollar. This deal will allow the two countries to conduct their massive trade, which amounts to 150 billion per year. 中和巴西今年初签署了在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录。巴西人民币清算安排的建立有利于中国与巴西两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边的贸易投资便利化。Mas como é possível que, mesmo com tanta visibilidade mundial, PIB em crescimento e uma população de quase metade de todo o planeta, os BRICS ainda não terem conseguido impactar a hegemonia do dólar americano? O dólar americano tem sido a principal moeda de reserva mundial por décadas, dominando as reservas estrangeiras, a faturação comercial e as transações cambiais globais. Mas um estudo recente confirmou que nem o euro, nem os países do BRICS conseguiram diminuir significativamente a dependência global do dólar. O Brasil sofre de um problema de confiança internacional devido ao seu alto nível de corrupção. No atual governo, os ataques feitos por Lula ao presidente do Banco Central têm aumentado ainda mais as incertezas fiscais e monetárias. O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Do outro lado, nós temos a Rússia, que também é conhecida internacionalmente por sua corrupção e regime autoritário, e neste momento estão enfrentando uma guerra que tem afetado a estabilidade do país. A China também é conhecida pelo seu autoritarismo e falta de transparência, algumas vezes acusada de manipular seu mercado interno e fornecer dados que são interpretados pelo resto do mundo como não confiáveis. A Índia, ainda que uma potência regional, é um país em desenvolvimento e com altos níveis de pobreza e desigualdade social. A África do Sul sofre de problemas semelhantes, como corrupção, pobreza e criminalidade elevadas. Todos esses fatores geram uma crise de confiança internacional que afeta a imagem dos BRICS em relação ao resto do mundo, tornando os seus esforços menos eficientes. A verdade é que desde a sua primeira cúpula em 2009, não houve muitos avanços por parte deste bloco econômico. O bloco está mais para a união de interesses do que realmente um grupo de países aliados. Para você ter noção, há não muito tempo atrás, a China e a Índia estavam tendo conflitos armados em suas fronteiras. Talvez a conquista mais significativa seja a criação do Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco do BRICS. Você já pode ter ouvido falar sobre a criação de uma moeda interna do bloco, mas a verdade é que esse mesmo discurso é repetido quase todo ano, mas nenhum progresso é realmente estabelecido. Essa falta de coordenação dos membros faz com que, mesmo que os BRICS tenham juntos um PIB de aproximadamente 25 trilhões de dólares, não conseguem grandes avanços em conjunto. Porém, existe a possibilidade de no futuro, esse bloco financeiro realmente causar problemas aos Estados Unidos. Mas para entender os desafios dos BRICS, é crucial primeiro compreender por que o dólar é tão dominante. O dólar americano se beneficia de uma série de fatores, incluindo a robustez da economia dos Estados Unidos, uma política monetária estável e a confiança global nas instituições financeiras americanas. A dominância do dólar também é sustentada pela sua aceitação global. Ele é a moeda preferida para a maioria das transações comerciais internacionais e é a principal moeda de reserva para muitos países. Em tempos de crise, os investidores tendem a se voltar para o dólar como um porto seguro, o que aumenta ainda mais a sua estabilidade. A infraestrutura financeira global, incluindo sistemas de pagamento como o SWIFT, é amplamente baseada no dólar. Isso facilita as transações em dólar e reforça sua posição dominante. Além disso, a grande liquidez dos mercados financeiros dos Estados Unidos e a profundidade dos mercados de capitais americanos tornam o dólar uma escolha atraente para investidores e bancos centrais em todo o mundo. Os países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de novos membros como Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, têm buscado reduzir sua dependência do dólar e promover suas próprias moedas. A invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções ocidentais subsequentes aceleraram esses esforços. Porém, até agora, esses esforços têm enfrentado vários obstáculos.
Por exemplo, a China tem promovido ativamente o uso do yuan chinês em transações internacionais, através do sistema de pagamentos interbancários transfronteiriços. O CIPS facilita transações em yuan e foi criado como uma alternativa ao sistema SWIFT, dominado pelo Ocidente. No entanto, apesar do crescimento significativo do CIPS, ele ainda está longe de competir com o SWIFT em termos de aceitação e uso global. A Rússia, por sua vez, tem buscado alternativas ao dólar em resposta às sanções econômicas impostas pelo Ocidente. O país tem promovido o uso do rublo em transações internacionais e tem buscado parcerias com outros países para desenvolver sistemas de pagamento alternativos. Porém, a aceitação global do rublo é limitada e os esforços da Rússia enfrentam desafios significativos. Um dos maiores desafios para os BRICS é a falta de uma infraestrutura financeira integrada. A criação de um sistema de pagamento unificado entre os membros do BRICS requer um alto nível de cooperação e confiança, algo que ainda não foi alcançado. Além disso, cada país membro tem suas próprias políticas econômicas e financeiras, o que torna a coordenação um desafio. Por exemplo, enquanto a China e a Rússia têm buscado ativamente alternativas ao dólar, outros membros, como Brasil e Índia, têm sido mais cautelosos em suas abordagens. Essa falta de coordenação dificulta o desenvolvimento de uma estratégia unificada para reduzir a dependência do dólar. Os desafios de logística e tecnológicos também são significativos. A criação de uma nova infraestrutura de pagamentos que possa competir com o SWIFT exige investimentos substanciais em tecnologia e segurança. A adoção de novos sistemas de pagamento pelos mercados financeiros globais é um processo lento e complexo. Outro grande obstáculo é a desconfiança e os riscos geopolíticos. Apesar dos esforços da China para promover a liquidez do yuan através de linhas de swap com seus parceiros comerciais, a participação do yuan nas reservas de moeda estrangeira global está muito longe de alcançar a do dólar americano. Isso se deve, em parte, à preocupação dos gerentes de reservas com a economia chinesa, a posição de Pequim na guerra Rússia-Ucrânia e o potencial de uma invasão chinesa de Taiwan. A percepção do yuan como uma moeda arriscada é exacerbada pela falta de transparência nas políticas econômicas da China e pelas tensões geopolíticas em curso. Muitos países hesitam em adotar o yuan como uma reserva significativa, devido às incertezas geradas pelas políticas do Partido Comunista Chinês. A Rússia enfrenta desafios semelhantes com o rublo. As sanções econômicas impostas pelo Ocidente têm isolado a Rússia do sistema financeiro global, dificultando seus esforços para promover o uso do rublo em transações internacionais. A economia russa é vista como instável e arriscada, o que reduz a atratividade do rublo como uma moeda de reserva. Para ilustrar o poder do dólar americano, vamos voltar um pouco no tempo. Nos anos 70, durante a crise do petróleo, muitos países buscaram alternativas ao dólar, devido à inflação galopante nos Estados Unidos. Porém, mesmo nesse contexto, o dólar manteve sua posição dominante, mostrando a dificuldade de substituir uma moeda globalmente estabelecida. Outro exemplo é a União Europeia. Apesar de ser uma união econômica e monetária bem-sucedida, o euro ainda não conseguiu substituir o dólar como a principal moeda de reserva mundial. Isso mostra que, mesmo com integração econômica e política, substituir o dólar é uma tarefa complicada. A crise financeira de 2008 também reforçou a dominância do dólar. Durante a crise, muitas economias voltaram-se para o dólar como uma moeda de refúgio, aumentando ainda mais sua posição como principal moeda de reserva. A confiança global no sistema financeiro dos Estados Unidos, apesar da crise, destacou a resiliência do dólar. A fragmentação econômica global também fortaleceu a posição do dólar. Com o aumento das tensões geopolíticas e a fragmentação das cadeias de suprimentos, muitos países voltaram-se ainda mais para o dólar como uma moeda segura e confiável. Isso se reflete na continuidade da dominância do dólar, mesmo com esforços significativos dos BRICS para promover suas próprias moedas. A fragmentação econômica dificultou a criação de um sistema financeiro global alternativo. As políticas protecionistas e as tensões comerciais entre grandes economias tornaram a cooperação internacional mais difícil, impedindo o desenvolvimento de um sistema financeiro integrado que pudesse desafiar a dominância do dólar. Então, o que os BRICS podem fazer para superar esses desafios? Primeiramente, a integração financeira é crucial. Desenvolver uma infraestrutura robusta de pagamentos e promover uma maior cooperação financeira entre os membros do BRICS pode ajudar a reduzir a dependência do dólar.
Isso inclui a criação de sistemas de pagamento alternativos, a promoção de suas próprias moedas em transações internacionais e a redução das barreiras comerciais entre os membros. Também aumentar a transparência e a confiança nas políticas econômicas e financeiras dos países membros pode tornar suas moedas mais atraentes como reservas globais. Os BRICS precisam demonstrar estabilidade econômica e política para atrair a confiança dos investidores globais. Nós sabemos que os países membros dos BRICS sofrem de problemas de confiança internacional. O Brasil é conhecido pela sua corrupção endêmica, que afeta toda a política brasileira. A Rússia, além de sofrer do mesmo problema, está passando por uma guerra atualmente. E a China é conhecida pela sua falta de transparência. Tudo isso prejudica qualquer esforço que esses países possam tomar. Uma maior cooperação com outras economias emergentes também pode ser uma estratégia eficaz. Os BRICS podem buscar alianças com outros países que compartilham o objetivo de reduzir a dependência do dólar. Isso pode incluir a criação de blocos econômicos regionais e a promoção de comércio bilateral em moedas locais. Um aspecto muitas vezes negligenciado, mas crucial, é a educação e a comunicação. Os países do BRICS precisam educar e informar suas populações e o mercado global sobre os benefícios e a segurança do uso de suas moedas. A promoção de suas moedas não é apenas uma questão de infraestrutura e políticas, mas também de percepção pública e confiança. Histórias de sucesso, como o uso crescente do yuan em certos mercados ou acordos bilaterais que funcionaram bem, devem ser amplamente divulgadas. Isso ajuda a construir uma visão positiva em torno das moedas dos BRICS e pode encorajar outros países a considerar alternativas ao dólar. Em resumo, os BRICS enfrentam desafios significativos na tentativa de desdolarizar a economia global. A dominação do dólar é sustentada por uma combinação de robustez econômica, confiança global e infraestrutura financeira bem estabelecida. Superar esses desafios exigirá um esforço coordenado e sustentado para integrar suas economias e promover a confiança em suas moedas. Os BRICS precisam não apenas de uma infraestrutura financeira robusta, mas também de uma coordenação mais estreita entre seus membros e uma abordagem estratégica para lidar com riscos geopolíticos. A promoção de suas moedas no cenário global será um processo lento e exigirá paciência e persistência. A desdolarização é uma tarefa complexa e multifacetada, mas com cooperação e inovação, os BRICS podem fazer progressos significativos. O futuro da economia global pode ver um cenário mais diversificado para diferentes moedas, mas isso dependerá de muitos fatores, incluindo a estabilidade econômica e política dos países do BRICS e sua capacidade de trabalhar juntos de forma eficaz e com transparência.